como que o Faustão conseguiu um coração com uma certa prioridade? Seria porque ele é um milionário? Seria porque ele é uma personalidade brasileira? Fala, meu povo, cheguei, professor Victor Tetes na área para o nosso 20 Atualizar episódio 14, tá certo? Hoje a gente tem um 20 Atualizar que também vai ser especial. Você que está sempre dando audiência para a gente, lembra que na última semana a gente teve basicamente o 20 Atualizar especial BRICS. E esse também vai ser especial, porque nós vamos ter o 20 Atualizar especial voltado para personalidades brasileiras. Hoje nós vamos falar do Faustão, nós vamos falar do Ronaldinho Gaúcho, né? Pessoas que marcam a história do Brasil, principalmente ali depois dos anos 2000. O Faustão, inclusive, até bem antes, né? Mas a gente tem duas pessoas que marcam muito a história brasileira que vão estar presentes nas nossas notícias de hoje. Antes de mais nada, também queria te dizer que o episódio do BRICS foi um sucesso, está sendo um sucesso porque está disponível. Volta lá, confere o episódio do BRICS. Já é o nosso segundo vídeo mais assistido. Vai lá, assiste, comenta, curte, compartilha. Compartilha é putaria, né? Compartilhar, tá certo? Porque tá com um engajamento muito bom e a gente conta com você para levar esse trabalho adiante. E obviamente também para dar sequência a esse vídeo, não esquece, curte, compartilha, faz todo aquele processo que eu vivo pedindo para vocês, porque isso fortalece muito o nosso trabalho aqui, levando notícia de qualidade para você ficar informado ou para você que quer aprovar no vestibular. E a nossa notícia 1, para começar, a gente vai falar sobre quem? A gente vai falar sobre o Faustão. Eu acho muito improvável que você tenha passado a última semana sem ter visto alguma notícia a respeito do transplante de coração que o Faustão passou, beleza? Provavelmente você viu algo sobre isso e ficou se questionando o que é que ele tinha, por que é que ele estava doente, como que ele conseguiu um coração, o que é que eu preciso saber sobre isso. Mas a questão aqui não é trazer informação de fofoca sobre o transplante do Faustão, mas sim informações técnicas que estão por trás da doação de órgãos no Brasil. Vamos lá, partindo do pressuposto de que você já está ciente que o Faustão passou por um transplante, eu tenho algumas coisas para te dizer. O apresentador Fausto Silva, ele teve aí a doação de um coração para que ele continuasse a sua vida longa ao nosso apresentador Faustão, e isso gerou um tanto quanto de controvérsia, gerou alguns questionamentos sobre como que funciona a doação de órgãos no Brasil. Vitor, como assim? Porque as pessoas se questionaram como que o Faustão conseguiu um coração com uma certa prioridade. Seria porque ele é um milionário? Seria porque ele é uma personalidade brasileira? Porque ele é uma pessoa importante? Será que ele teve mais direito na fila do que as pessoas que já estão esperando? Tem muita coisa técnica por trás que a gente tem que saber para você também não pensar besteira de que ele teve prioridade porque ele é o Faustão. Ele chegou lá, disse que era o Faustão, deu a famosa carteirada, falou que era personalidade famosa e conseguiu um coração. É assim que funciona? Obviamente que não é assim que funciona, mas eu vou te explicar basicamente para você entender. A questão é a seguinte, o nosso sistema de captação, distribuição, gestão, doação de órgãos em geral, ele é inteiramente público. Então, toda e qualquer pessoa precisa entrar nessa fila para pegar algum órgão que esteja necessitado a partir de uma doação. Toda e qualquer pessoa. Isso não é diferente com o Faustão pelo fato dele ser uma personalidade famosa. E ele ocupava na lista de doação a segunda posição na prioridade. E, mais uma vez, isso não tem nenhuma relação com o fato dele ser o Faustão. Isso tem alguns aspectos técnicos que você precisa saber. Professor, que aspectos técnicos? Compatibilidade, prioridade, questões técnicas referentes a tipo sanguíneo, dentre outros aspectos que a gente precisa estar ciente antes de falar qualquer besteira por aí. Então existem critérios que são considerados para que essa fila, que é administrada de forma pública, leve em consideração quem tem prioridade ou não. Então Faustão, que do nada surgiu doente e que começou a falar a respeito de uma situação de transplante de coração, conseguiu um coração muito rápido. Sim, ele conseguiu por uma condição de prioridade e não uma questão de poder aquisitivo ou dele ser uma personalidade famosa ou nada do tipo, tá certo? Então é um aspecto técnico de um sistema que tem uma fila que funciona de maneira pública, tá bom? Então, e por que funciona de maneira pública e não de maneira privada? Acompanhe aqui meu raciocínio, tá, bebê? Se a gente trabalha com a ideia de um sistema de captação de órgãos de forma privada, você dá margem para que você tenha a compra e venda de órgãos, coisa que é crime no Brasil. Então a gente não pode estabelecer essa relação entre as coisas sem entrar na esfera criminal. Então todo esse sistema, ele é feito de forma pública, inclusive com recursos do SUS e financiado pelo próprio Ministério da Saúde, tá certo? Então para você que achou que o Faustão também estava
tomando o local, né? Ou tomando o coração, na verdade, de uma pessoa mais pobre, de uma pessoa mais humilde, como se o parâmetro fosse a riqueza e o Faustão, por ser um apresentador milionário, teria condição de ter um coração ou de recorrer à iniciativa privada para isso. Não é assim que funciona. Não é o fato dele ser milionário que faz com que ele tenha o direito de comprar um coração, porque isso é crime. E sim, você pode estabelecer uma lógica de desigualdade pelo fato de que ele está disputando um órgão com uma pessoa pobre, com uma pessoa que tem uma outra condição de vida, que está talvez internado em um hospital que não tem tanta infraestrutura quanto o próprio Faustão. Você pode levar em consideração essa desigualdade, mas a fila é a mesma para todos. Então o fato dele ser o Faustão não tem a doação de órgão para os famosos brasileiros. Essa fila aqui só vai entrar quem é famoso e está precisando de órgão. Não tem essa prioridade, tá? E isso faz com que a gente possa validar o nosso sistema de gestão de órgãos, que é uma referência internacional. Então, dentre vários problemas que a gente tem no Brasil, creio eu que o nosso sistema de gestão de órgãos não seja nada de relevante para a gente falar como se fosse algo problemático. Na verdade, ele busca ser um tanto quanto transparente e é uma referência internacional. Nosso sistema de gestão, de doação de órgão, a gente pega um modelo espanhol, tá certo? Que é uma referência maior ainda comparado com a brasileira. Então, a gente tem uma referência internacional que serviu como base pra gente, e essa base fez com que hoje nós nos tornássemos um país que é referência internacional no que se refere ao sistema de gestão à doação de órgãos. Pra você ter noção, aqui no Brasil, o Faustão conseguiu essa doação, mas nós temos cerca de 65 mil pessoas numa fila de espera. É muita gente, obviamente que é muita gente. Vai ter órgão para todo mundo? Infelizmente não vai ter. Mas a gente tem uma fila de espera que tenta trabalhar com a maior transparência possível e de forma pública. Para você ter noção de dados, arredondando aí, cerca de 90% dos procedimentos são realizados pelo SUS. Obviamente que você também pode ter isso na rede privada no que se refere ao procedimento, mas não no sentido de rede privada para uma compra ou venda de órgão, porque como eu te expliquei, isso não ocorre. E falando em iniciativa privada, a gente também pega o parâmetro dos Estados Unidos, que também tem um sistema de gestão, captação e distribuição de órgãos, mas lá é tudo privado. A pessoa ela até pode conseguir o órgão, mas aí o convênio ou o próprio receptor do órgão precisa desembolsar uma grana para isso. Não no sentido de que ele vai comprar um órgão, mas no sentido de que existe um procedimento por trás que vai precisar ser custeado pela pessoa ou pelo convênio. E os americanos, mesmo com esse sistema privado, eles ainda são os primeiros no que se referem a esse tipo de procedimento. E nós brasileiros somos os segundos. Então, antes de você sair falando besteira por aí, pelo amor de Deus, o Faustão ele não estava tomando o coração de um pobre, ou ele não poderia comprar um coração porque ele é um apresentador milionário. Ele estava numa fila, uma fila única, ele teve prioridade por aspectos técnicos e não por aspectos dele ser uma pessoa famosa, tá certo? Então, para você que já está por dentro dessa notícia, agora tem os conhecimentos técnicos necessários para entender como que funciona a doação de órgãos no Brasil. Inclusive, para você estudante, isso pode facilmente, galera, ser um tema de redação. Já caiu em alguns vestibulares aqui de Fortaleza e pode cair, por exemplo, numa redação do Enem, visto que a gente tem agora até mesmo informação atual de uma pessoa famosa que traz o holofote para quê? Para a doação de órgãos em território brasileiro. Então isso pode ser cobrado como repertório da tua redação. A gente pode falar algo sobre os desafios para o transplante no Brasil, o que é que pode ser feito, como que a gente pode incentivar, quais são os problemas, né, e as desigualdades que existem dentro do transplante de órgãos, porque embora eu esteja falando aqui de uma justiça e transparência do sistema, não quer dizer que ele não seja desigual. Você pode comparar regiões brasileiras, nós temos regiões que doam mais, regiões que doam menos, regiões que têm infraestrutura para esse tipo de procedimento, regiões que não têm. Então isso pode ser cobrado de várias maneiras para você abordar na tua redação e é importante que você tenha lá no seu repertório. Aproveita, cita ou vim te atualizar, professor Victor Testes, a respeito do quê? Da doação de órgãos no Brasil. E o nosso assunto 2 de hoje, a gente vai falar sobre outra personalidade brasileira. Esse tem um carinho especial aqui pra mim, você já me viu várias vezes falando sobre futebol e hoje a gente vai falar dele. O cara que tá em todas, o cara que não perde um rolê. O rei do rolê aleatório, nós vamos falar de quem? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, galera, mandou mais um rolê aleatório e esse é um tanto quanto diferenciado, né? O cara estava numa CPI. Antes de mais nada, professor, o que é uma CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar alguma situação que possa ser suspeita. E o Ronaldinho foi convocado para a CPI. Convocado para a CPI. Ó.
Isso mesmo, ele estava lá na CPI, nessa comissão parlamentar de inquérito, no caso do quê? No caso das pirâmides financeiras. Coisa que eu não entendo, galera. O cara já é multimilionário, o que é que ele quer se envolvendo com pirâmide financeira? Usar o direito de ficar em silêncio. Ele tem dinheiro para aposentar a família dele pelas próximas 30 gerações. O que é que ele vai se meter em coisa errada? Eu não sei, mas ele estava lá respondendo algumas perguntas sobre isso. Pois bem, para você entender melhor, vamos lá. A empresa é a 18K, que está sendo acusada de um esquema de pirâmide financeira, e o Ronaldinho Gaúcho, ele tinha uma espécie de parceria com essa empresa. Inclusive, muitas vezes levava o nome ou a imagem do próprio Ronaldinho. Mas o Ronaldinho disse que ele não é sócio, que ele não é fundador e que apenas ele tinha um acordo de imagem com essa empresa. Mas a ideia que ficou era de que o astro do futebol internacional estaria promovendo o quê? Estaria promovendo o esquema de pirâmide. Cara, 2023 ainda tem alguém que cai em papo de pirâmide, porque não é possível, né? É o golpe mais conhecido que a gente tem. Eu, quando tinha 19 anos, para você ter noção, um amigo meu, amigo não, né? Não dá pra chamar de amigo é muito forte, mas um conhecido meu, ele me chamou para uma reunião de negócios e eu sem entender do que se tratava. Eu tinha 19 anos, estava começando a trabalhar. E eu fui lá para uma reunião de negócios, ele não me falou do que se tratava. Quando dei fé, chegou lá, tinha um cara falando sobre o quê? Pirâmide financeira. Eu, professor Vitor, há 10 anos atrás, 19 anos, identifiquei um esquema de pirâmide e fui embora da reunião. Não é possível que em pleno 2023 alguém ainda caia em esquema de pirâmide. Ou não é possível que o Ronaldinho não saiba o que ele estava promovendo ou não sabia. A verdade é que a gente vai levantar hipóteses, né? Mas está tudo sendo investigado. A questão é que mais um rolê aleatório, a CPI das pirâmides financeiras, que pra mim agora é CPI do Ronaldinho. Porque se o Ronaldinho tá, é CPI do Ronaldinho. Ele chega lá, ele mete o drible na CPI, entendeu? O cara sabe tudo. Driblou a comissão, já tá o quê? Já tá de boa, mas as investigações ainda seguem. Pra você ter uma noção do quanto é mirabolante essa ideia das pirâmides financeiras e da empresa 18K, que seria essa que o Ronaldinho faz parte, eles promoviam lucros mensais para mais de 200%. Mais de 200%. Tu tem noção do que é isso? Olha a ingenuidade desse cidadão que vê uma proposta dessa, de que ele vai fazer um investimento e ele vai ter um lucro mensal de 200%. Quem é que acredita nisso, pelo amor de Deus? É que o Ronaldinho chegou na comissão e para muitas perguntas ele respondia o quê? Prefiro ficar em silêncio. A verdade é que ele não sabia muito como se pronunciar, talvez ele tenha um rabo preso com isso, talvez, rabo preso. Hoje a firma tá demais no trocadilho, porque pelo amor de Deus. Mas ó, como uma pessoa que acompanha futebol, eu espero que o Ronaldinho não tenha nada de errado com esse envolvimento e que ele seja o que nós chamamos de laranja, né? Ele tava lá por acaso, foi promovido, foi enganado, coitado do Ronaldinho, né? Estava tentando ganhar a sua vida fazendo um negócio, porque ele já tem pouco dinheiro. Com certeza ele fez pouco dinheiro na vida, né? Gostaria de destacar aqui também um momento nostálgico, né? Para você que é mais velho, até mesmo para você jovem que acompanha o Vim Te Atualizar. Pesquisa aí, tá certo? Copa de 2002, o último título do Brasil, Copa do Mundo, Coreia do Sul e Japão. Ronaldinho Gaúcho faz um gol de falta do meio do campo nas quartas de final contra a Inglaterra. Produção, sobe isso aqui, por favor, porque isso é arte. Lúcio, Ronaldinho, Gilberto Silva e Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol! Como a informação é geográfica, você tem que saber o quê? O Japão está do outro lado do mundo. A Copa do Mundo do Japão e da Coreia do Sul ocorria no período da madrugada. Eu lembro muito que eu estava acordando pela manhã para assistir o jogo do Brasil que estava ocorrendo no período da noite. Faz inclusive a própria relação com a Copa do Mundo Feminina que rolou esse ano, que nós falamos, que estava ocorrendo aonde? Na Nova Zelândia e na Austrália. Questãozinha de fuso horário, não vou precisar revisar muito com vocês porque já temos vídeo falando sobre isso. Ficar de olho na CPI do Ronaldinho, ainda vai ser muito comentada, o astro do futebol ainda vai ter muita informação para dar, muitas declarações, vai ter outras convocações também, né, a gente sabe. E aí eu esclareço para vocês mais na frente, mas espero que dê tudo certo, que ele não seja preso, se bem que ele já foi, porque como eu falei, ele é o rei do rolê aleatório. O nosso assunto 3 do Vim Te Atualizar de hoje, vamos sair um pouco dessas personalidades brasileiras e vamos falar sobre o quê? Sobre geopolítica internacional, né? Tem que ter aquele tom tanto quanto mais sério, vamos falar de um contexto internacional aqui que você precisa saber. Que é o quê? Seguindo a onda da expansão do BRICS, que eu falei na semana passada. Quem andou dando umas declarações a respeito de expansão agora foi quem? União Europeia. Tá todo mundo ameaçado pelo BRICS, né? Tá todo mundo arregalando o olho pro BRICS e pensando, ó, o que é que esses caras estão fazendo? Como é que eles estão querendo se promover? Será que eles vão realmente estabelecer uma liderança mundial a partir de países emergentes? O que os países desenvolvidos devem detestar, porque é basicamente como se eles fossem ser liderados por pobre.
e eles não vão querer. Mas vamos lá, seguindo a onda do BRICS e da sua expansão que a gente já mencionou, a União Europeia falou que também vai estudar algumas expansões até 2030, beleza? A União Europeia que hoje conta com cerca de 27 países e tem um processo burocrático de entrada, tá? Mas como a gente está vendo a geopolítica mundial sendo redesenhada e o BRICS surge agora como uma força de polarização, os outros blocos econômicos precisam também fazer o quê? Um arranjo novo para que possam se manter relevantes dentro da geopolítica internacional. E quais são esses arranjos que os blocos podem fazer? Isso são cenas para os próximos capítulos, mas a União Europeia já falou que pretende promover uma expansão, colocando inclusive alguns países que buscam entrar na organização de forma histórica. A gente pode citar aqui uma Sérvia, Moldávia ou até mesmo a própria Ucrânia. Ucrânia que já foi tema do nosso 20 Atualizar e que busca entrar na União Europeia. E essa entrada da Ucrânia na União Europeia é uma das coisas que fundamenta a invasão russa em território ucraniano, porque os russos não gostaram nada disso. A Ucrânia está se aproximando cada vez mais do Ocidente. A Ucrânia está se aproximando cada vez mais daqueles rivais históricos da Rússia e da antiga União Soviética. Então, dentre todos os outros fatos e todo o contexto histórico, né, geopolítico e atual que envolve a guerra entre Ucrânia e Rússia, a gente pode mencionar que a possível entrada da Ucrânia na União Europeia é um fato que tem relação com o quê? Com a invasão russa sobre o território ucraniano. Outro país que também pode entrar é a Turquia, que eu cheguei a mencionar aqui, que tem um atrito muito grande com os europeus, o europeu enquanto população nesse sentido, por conta de xenofobia, questão de migrações, né? Você ter muitas pessoas muçulmanas entrando em território europeu, porque dentro da União Europeia nós temos uma livre circulação de pessoas e a Turquia não é tão parecida culturalmente falando com quem? Com a União Europeia. Até porque a Turquia é um país transcontinental, que nós chamamos, né? Tem território em 2 continentes. Tem um pezinho ali na Europa? Tem. Mas a maior parte está onde? A maior parte está na Ásia. Mas mesmo assim ela reivindica essa entrada que para a Turquia poderia ser muito bom, mas a população europeia, dentro de todo o seu caráter xenofóbico, se manifestam tanto quanto contra a entrada dos turcos dentro da União Europeia. Então, meu condado, esse foi o 20 Atualizar, episódio 14, personalidades brasileiras, esse especial, né, que a gente falou aqui, e um pouquinho de geopolítica internacional, porque não pode faltar a informação de qualidade pro teu vestibular, tá bom? Não esquece, se tu assistiu esse vídeo, tu não comentou, tu não curtiu, tu não compartilhou, você não está fortalecendo o nosso trabalho. Você tá dando audiência, mas você pode fazer um pouquinho mais, é de graça, não custa nada. Larga esse like aí, larga esse comentário, compartilha, manda pra todo mundo. E a gente volta na semana que vem com o episódio 15. É isso e a firma não para.